Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Marcelo Alagão. Marcelo foi auditor de Federal de Finanças e Controle da CGU por 14 anos, coordenou os trabalhos do TCU na auditoria da Copa do Mundo e das Olimpíadas, foi secretário de Controle Externo do TCU em Alagoas e atualmente é auditor-chefe da Audi Saúde, área especializada em auditoria em saúde do TCU. Marcelo, muito obrigado por topar conversar conosco. Opa, Maurício, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema também super atual, que é auditoria operacional. É um tema assim, que é desafiador para o controle interno, o controle externo aí por todo o Brasil. E o TCU também desenvolve um trabalho super legal, a gente ouve bem, conversa muito lá com os nossos colegas. E acho que para nivelar todo mundo, primeiramente, Marcelo, eu queria te pedir para definir o que é a auditoria operacional. Maurício, auditoria operacional é um tipo de trabalho, né, de fiscalização, de auditoria, que visa avaliar em que medida, né, a conformidade das transações, operações, da gestão, em relação a critérios de desempenho de resultado, economia, eficiência, eficácia, efetividade. Então, é um trabalho que agrega muito valor à gestão pública, porque sempre procura-se, como auditoria operacional, o aperfeiçoamento, né, oportunidade de melhoria, de aperfeiçoamento da gestão, controles, indicadores, resultados, processos, estruturas organizacionais. Quando a gente vai falando sobre esse escopo, né, da auditoria operacional, muitos até, mas é um trabalho de consultoria, né? Veja, as ferramentas são, né, de análise organizacional, muito de consultoria, mas é uma auditoria, né? São feitos trabalhos com critérios bem definidos para avaliar desempenho e resultado da gestão, e é um trabalho que eu sempre defendo porque é transformador, né? Sempre os grandes cases, né, exemplos de trabalhos que agregaram muito valor à gestão pública, à governança pública, foram oriundos, enfim, resultado de auditorias operacionais. Isso aí realmente é uma das fronteiras aí das auditorias, né? Para não só avaliar apenas a conformidade em si, mas se aquele serviço público está sendo prestado da melhor maneira e também como melhorar. Então, realmente, eu acho que essa palavra que você usou, Marcelo, muito correta, né? Transformadora, né? A auditoria operacional tem esse grande potencial de ser transformadora e os tribunais conseguirem dar um passo além aí simplesmente falar, pô, gestor, você cumpriu a lei ou não. Acho que isso é muito interessante. E aí queria ouvir um pouco de você com essa tua experiência, vasta experiência aí em órgãos de controle, e como a auditoria operacional pode impactar a gestão, especialmente, claro, a gestão pública que a gente está comentando. Maurício, eu vou dar o exemplo hoje, né, da minha função à frente aí da unidade de auditoria na área de saúde. O nosso foco, de fato, porque nós não examinamos a conformidade, por exemplo, representações, denúncias relacionadas às aquisições, licitações, contratos. Quem examina é uma unidade nossa especializada, né, chamada Audi Contratações. Então, o nosso papel hoje é de avaliar políticas públicas na área de saúde e sempre com auditorias operacionais ou referenciais de avaliação de políticas públicas, né, uma avaliação ex ante ou ex post, enfim, ou uma avaliação, a gente faz muito trabalho na saúde, que é a auditoria operacional, de avaliar o modelo de governança, por exemplo, de uma política pública, de um programa de governo, de um órgão, de uma entidade na área de saúde. Então, o nosso foco é, de fato, trabalhar com auditorias operacionais, com desempenho, com resultado, e é uma discussão muito finalística, né? Eu canso assim, olha, não estou falando isso só para valorizar o nosso trabalho, não, mas são muitas as situações que a gente discute, né? Que eu estou acompanhando aí as equipes de auditorias em hospitais públicos, e a discussão é muito rica, né? A discussão nossa é melhorar a eficiência de um hospital público, né? Então, a nossa discussão é assim, avaliar qual é enfim, a assistência que está sendo dada ao paciente, com o custo
e com a melhor experiência, porque a gente também analisa indicadores de segurança, de humanização, enfim. Então, é uma discussão muito finalística, né, de gestão de leitos, de UTI, leitos de uma forma geral, tempo de permanência, né, do paciente no hospital, a otimização, né, desse atendimento ao paciente, a qualidade do serviço. Aí não são raras as vezes que o gestor lá do hospital pergunta assim: Marcelo, qual é a especialidade médica sua e da equipe, né? E eles ficam surpresos quando a gente diz que eu tenho na equipe hoje 46 auditores, só uma é médica, alguns profissionais na área de saúde, né? Alguns dentistas, mas a maioria são administradores, economistas, contadores, engenheiros, enfim, eu sempre brinco assim, nem sempre o melhor médico é o melhor gestor, né, de hospital ou de unidade de saúde, e aí nós não somos médicos, mas nós somos especialistas em gestão e governança, né, Maurício? Então a gente pode agregar muito valor. E olha que a gente é muito respeitado, sabe, Maurício? Muito respeitado, porque a discussão é muito, por exemplo, eu estive recentemente aproveitando aí TCE São Paulo, né, nessa interlocução com vocês, eu recentemente estive visitando alguns hospitais no estado de São Paulo, município de São Paulo, que são organizações sociais, né, modelo de terceirização na saúde. E a nossa discussão foi muito de resultado, desempenho, eficiência, né? A gente pergunta muito, questiona muito assim, como é que se faz o controle da produção médica, em termos de produtividade, em termos de eficiência. E eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi na gestão dos hospitais aí em São Paulo, e são paradigmas para nós hoje, né? Então, assim, olha, respondendo a sua pergunta, desculpa, eu fiz essa introdução toda para dizer como ela é realizada. Maurício, vou pedir uma licença para falar sobre um assunto. Eu sou professor também, né, de auditoria, pela experiência, e são muitas solicitações que eu recebo de organizações, né, órgãos de controle, controladorias em nível de município, estado, e mesmo auditorias internas, que me surpreendem. Eu normalmente as pessoas me convidam assim: Marcelo, eu queria que você ajudasse a minha equipe a fazer uma auditoria baseada em risco. Aí eu fico me perguntando, que auditoria que eles fazem que não é baseada em risco, né? Porque a auditoria, seja ela qual for, operacional, de conformidade, financeira, sistema, dê o nome que você quiser, é um processo baseado em risco, né? O escopo, a extensão, a profundidade, a abrangência de uma auditoria é definida em função da avaliação de risco, né? Da avaliação do risco inerente, da avaliação da eficácia dos controles, e aí o risco residual e o risco mais significativo, né, avaliado em termos de probabilidade de impacto, nós vamos priorizar na auditoria. Então, desculpe pedir licença para falar sobre esse aspecto, porque qualquer auditoria, incluindo a operacional, é um processo baseado em risco. Mas eu queria falar de um aspecto que é fundamental para essa pergunta que foi feita, como a auditoria operacional realizada. Existem 3 abordagens de auditoria operacional. Ou você faz uma auditoria operacional para analisar o funcionamento de um programa, de um projeto, de um órgão, de entidade, de um sistema, né, de porta-objeto, ou assim, como é que ele está funcionando, como é que ele está organizado, né, como é que são os controles internos, né, do órgão, do gestor do programa, do projeto. Então, é uma abordagem baseada em gestão, vamos chamar assim, tá? Existe uma outra abordagem que é baseada em resultado. Então, eu quero avaliar qual é o resultado de uma política pública, né? Se o programa Mais Médicos, de fato, está levando médicos para onde se precisa, né, dos municípios mais distantes, no interior, e que isso está agregando valor, de fato, à população. Então, eu vou avaliar o resultado. Essa é a abordagem mais complexa da auditoria operacional. Por quê? Não são poucas as vezes que você tem que avaliar o impacto. Quando você está falando, vai fazer avaliação de resultados, você tem que avaliar o impacto do programa de governo, né, da política pública. Aí você usa, às vezes, modelos econométricos, né, modelos mais sofisticados de avaliação de impacto da política pública. Nem todos os auditores dominam essa metodologia. Aqui na minha equipe hoje eu tenho o privilégio de ter, não sei se você conhece, já ouviu falar do Dagomar, né?
que é um grande especialista em auditoria operacional no Brasil e no mundo, porque ele dá aula na Intosai para vários países. Então, a gente aprende e discute muito com o Dagomar quando a gente tem esse tipo de abordagem em auditoria operacional, avaliar o resultado, o impacto da ação governamental. E eu tenho, e aí existe pelas normas internacionais e nacionais uma outra abordagem que é aquela que a gente mais realiza de fato, que é uma abordagem orientada a problema. Você sabe que tem um problema, já foi identificado numa produção de conhecimento, num levantamento, enfim, num trabalho de inteligência. Exemplo, nós sabíamos que teve uma queda na cobertura vacinal no Brasil, né? Então nós fomos fazer uma auditoria operacional no Programa Nacional de Imunização, sabendo dessa queda, que é mundial, mas aqui no Brasil também, no Programa de Imunização, PNI, para identificar as causas. Por quê? Aí foi muito interessante essa auditoria, porque a tendência do gestor é dizer, não, a principal causa da queda da cobertura vacinal, da imunização, é a retórica, é fake news, é o pessoal que joga contra a vacina, né? Mas não é só isso, né, Maurício? Aí nós tivemos que mostrar para o gestor que é planejamento também, que é coordenação, que é sistemas, né, que é um processo crítico no SUS, sistemas que não se conversam, né? O sistema da atenção primária não se conversa com a atenção especializada, de maneira que o paciente faz os exames num posto de saúde, vai ter que repetir quando vai para o hospital, enfim, sistemas, coordenação, planejamento, enfim, uma série de causas, multicausal, né, que levou a essa baixa cobertura. Outra abordagem, outra auditoria operacional recente, estamos terminando, tá? Não posso falar muito detalhes sobre ela, porque o relator ainda não recebeu, estamos fechando o relatório. Nós sabíamos que tínhamos um problema seríssimo na saúde indígena, o Yanomami, sobretudo, né, lá em Roraima, no território Yanomami, uma crise sanitária seríssima, com morte, alta taxa de letalidade nas crianças Yanomami. E aí nós fomos descobrir a causa, né? Fizemos um trabalho de auditoria, as equipes foram lá em Roraima, território Yanomami, lá em Surucucu e outras unidades básicas lá avançadas, né? E o próprio DICEI, né? Lá que atende os índios, e fizemos uma avaliação importante sobre as causas. E olha, é importante fazer um diagnóstico desse, porque é natural que a população, a imprensa, o próprio Ministério da Saúde coloque a culpa exclusivamente no garimpo, né? E não é garimpo só. Veja, o garimpo teve uma consequência, um impacto forte na saúde, né, na vulnerabilidade da saúde indígena. Mas é gestão, Maurício, e é a auditoria operacional que revela vários. Nós tivemos 8 achados significativos, tá? Já faço o convite aí, quando encaminhar, o tribunal vai deliberar sobre esse trabalho. Interessante entender essas causas aí da saúde, da vulnerabilidade da saúde dos povos indígenas, especialmente do povo Yanomami. Então, é uma abordagem baseada em problema, né? E aí é fácil, Maurício, porque o problema é que não falta no SUS, né? Então, assim, a gente sabe, tem um mapeamento assim dos principais riscos ou problemas, né? Já aconteceu, não é mais um risco, né, que pode acontecer, já é algo que já está evidenciado, e a gente vai atrás para saber, fazer um trabalho importante para identificar as causas. E, lógico, toda a recomendação de auditoria, lembrando, né, desculpa estar sendo muito professoral, tá? Como sou, né, além de ser gestor, mas toda a recomendação de auditoria, em qualquer auditoria, é para cessar a causa e mitigar o efeito, né, de um achado de auditoria. Então, o nosso objetivo, ao identificar as causas, as razões pelas quais tivemos problema sério na saúde do povo Yanomami, nós estamos encaminhando recomendações, soluções para eliminar essas causas e, de fato, termos mais segurança de que teremos melhores condições de saúde do povo indígena. Demorei muito para responder, né, Maurício? Peço desculpas. Foi ótimo, bem completa a resposta, eu mesmo gostei muito, Marcelo, acho que você trouxe muitas questões interessantes. Eu estava pensando realmente no tanto de coisa que não acontece na área de saúde, né? Você trouxe essa questão indígena também, para lembrar que tem muito de saúde aí nela. Tem também a própria questão da pandemia, né, que foi uma grande, acho que deve ter
afetado muito aí a tua área e dentre outros. Então, assim, realmente como você bem colocou, o problema não falta e eu trabalho, nossa, assim, de todos no setor público, tentar atuar de alguma forma para melhorar, né, na medida Maurício, se que a você gente me pode. permite, já que você tocou no assunto Claro, pandemia, eu estava me segurando, né, para não falar da pandemia, mas foi um momento crítico, né, para todos nós. E olha, Maurício, o trabalho foi de avaliar o modelo de governança de enfrentamento à pandemia, que é uma auditoria operacional também, né. Então a gente analisou como é que se havia um processo estruturado de gestão de riscos na pandemia, como é que era o planejamento estratégico do enfrentamento, né, enfim, todas as dimensões, como é que foi estruturado o Plano Nacional de Contingência para a Covid, em função dos riscos, como é que era o processo decisório, como é que estava a relação, né, a coordenação horizontal dentro do governo, a partir da Presidência da República, o gabinete de crise da Covid estava lá, da pandemia, como é que estava a articulação, e foi muito ruim, né, Maurício, entre a União, o Ministério da Saúde, o governo federal, estados e municípios, né? Não houve a tão desejada coordenação, integração entre os entes. Havia uma guerra, né? Uma disputa, uma situação muito ruim, que se não fosse o Poder Judiciário e nós, tribunais de contas, seria pior, né? O que eu queria dizer para você é que na pandemia nós induzimos muitas melhorias, às vezes com trabalhos de auditoria operacionais e às vezes com reuniões, né? Porque às vezes uma reunião feita, ela traz um resultado mais imediato do que esperar uma auditoria de alguns meses, né? Então, Maurício, nós temos a verdadeira convicção, eu só não consigo quantificar isso em termos de quantas vidas, né, em função dessa atuação nossa dos tribunais de contas aqui no Brasil, no controle interno também, que diminuímos, né, com essa a auditoria, com esse controle, com esse acompanhamento do enfrentamento da pandemia, mas nós induzimos muita coisa e está passando um filme aqui pela minha cabeça, eu vou me segurar para não estender muito aqui o nosso tempo, mas eu me lembro muito bem de toda a discussão nossa de comprar as vacinas, acompanhamos, né, todo o processo de instalação produtivo da AstraZeneca lá na Fiocruz, a compra da Pfizer, com todas as dificuldades e riscos que representava. Então, assim, eu tenho orgulho, Maurício, de dizer que os tribunais de contas no Brasil induziram muita melhoria na gestão, na governança, no enfrentamento da pandemia. Ainda vamos escrever um livro sobre isso. dá um bom livro esse daí, sem dúvida. Sem dúvida. E também vários outros livros, acho que talvez uma coletânea. Sem dúvida. Mas sobre a questão da auditoria operacional especificamente, como que ela é realizada, Marcelo? E assim, como que a gente estrutura ela, assim, pensando num auditor aí do Tribunal de Contas que está começando aí nessa área? Não só como ela é realizada, mas como ela deve ser estruturada para ter o seu impacto elevado? Isso. Primeiro, vou falar o óbvio, né? Você tem duas etapas que são fundamentais em qualquer auditoria, mas especialmente numa auditoria operacional, porque é um mundo de possibilidades para ser auditado. E nós não temos estrutura, enfim, equipe para realizar muitas auditorias, porque são auditorias robustas, né? Então, a primeira coisa, a seleção, né? A seleção do objeto a ser auditado, que a gente precisa realizar, sempre, lógico, baseado em risco, esse é o principal aspecto, mas também materialidade, volume de recurso, né? A relevância, a importância social, econômica de um determinado programa, projeto, órgão, entidade, objeto a ser auditado na auditoria operacional, e até a oportunidade, né? Que são esses aspectos, né? Risco, relevância, materialidade e oportunidade. E a oportunidade até para agregar valor, né? Às vezes o pessoal fala assim, Marcelo, mas a gente não tem uma perspectiva de fazer um trabalho, um nível de asseguração razoável nessa auditoria operacional, enfim. Mas eu sempre digo assim, olha, só da gente jogar luz nessa questão, fazermos um diagnóstico importante, já está valendo, né? Porque a sociedade precisa. Esse é um papel também importante da auditoria operacional, né? De produzir informação qualificada para tomada de decisão.
por parte do parlamento, por parte do próprio executivo, e a sociedade precisa conhecer também como é que está funcionando, sendo executado ali uma política pública, um serviço público de extrema importância. Então, eu diria que a etapa de seleção, quais as auditorias operacionais que serão realizadas, é fundamental para sucesso, né, dessas auditorias e da transformação e da agregação de valor. Outra fase é o planejamento, aí a auditoria propriamente dita, o planejamento da auditoria é uma etapa significativa, fundamental, e aí nós temos várias ferramentas, né, aquelas ferramentas de análise de diagnóstico, de conhecer profundamente o objeto da auditoria e identificar riscos e oportunidades de melhoria. E aí a gente usa uma série de técnicas, de metodologias, como o mapeamento de processo. Eu gosto muito, tá, Maurício? Eu uso muito. Eu já coordenei várias auditorias, né? Eu estou dirigente hoje, mas já tive, e ainda vou voltar a fazer auditoria, porque tem que passar o bastão aí para o mais jovem e voltar a fazer auditoria, que é o que mais interessa, e eu sou auditor, né? Acima de tudo. Eu uso muito a SWOT, matriz SWOT. Não sei se você já teve a experiência de usá-la. Ela é fantástica, numa dinâmica feita com o próprio gestor, e a gente identifica, né, forças, fraquezas internas, e ameaças e oportunidades externas. E essas fraquezas e essas ameaças a gente joga numa matriz de diagrama de risco, né? E a gente avalia a probabilidade de impacto, identifica os riscos, e com isso a gente define ali qual é a prioridade em termos de risco mais significativo para essa auditoria. Análise stakeholder é outra metodologia importante, mapa de produto, enfim. Então, o planejamento de uma auditoria operacional bem feito leva a uma matriz de planejamento, né, as questões, a metodologia que vai ser definida para buscar o que é mais importante em qualquer auditoria, que são as evidências de auditoria, né, suficientes, apropriadas, relevantes para fundamentar as nossas conclusões a respeito do objeto. Então, como é que estrutura, né, para ter pleno êxito, uma etapa muito bem feita de seleção das auditorias operacionais que têm que ser realizadas, e essa etapa de planejamento, que é uma etapa muito rica, fundamental. Embora a etapa de execução e de monitoramento, execução, relatório e monitoramento também seja importante no processo de auditoria, especialmente a auditoria operacional. Eu não sei se eu consegui responder objetivamente como é que a gente pode estruturar bem. Fora, aí eu vou falar o óbvio, Maurício, que é a capacitação, né? Eu acho que os tribunais de contas aqui no Brasil evoluíram muito nesse processo, mas eu vou deixar para falar. Eu acho que você vai fatalmente perguntar o que o TCU fez, né? Que lá atrás foi o pioneiro aqui no Brasil em termos de auditoria operacional. Aí eu vou falar de alguns marcos importantes que levaram o TCU hoje a ser uma referência interna para os demais tribunais de contas e um protagonismo importante na Intosai. Lembrando que hoje o TCU está presidindo, né, a Intosai, então é muita discussão aí, muita interlocução com as ISCs, com as EFS aí no mundo. Respondi, Maurício? Respondido, acho que realmente ficou claro alguns passos bem interessantes, essa coisa do planejamento fundamental. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito para os gestores, né? Também, muito gestor aqui em São Paulo, a gente fiscaliza todas as prefeituras, né, anualmente aqui, exceto a da capital, né? E toda hora, assim, a gente também recebe essa questão, como que melhora a gestão? E a gente fala planejamento. E acho que você deu essa mesma dica para nós, tribunais de contas, internamente, né? Como que você melhora sua auditoria, sua fiscalização? Também o planejamento fundamental. E essa questão do conhecimento do objeto, acho que esses dois pontos, assim, são realmente muito, muito fundamentais. E a capacitação, que é o papel aí da Escola de Contas, a gente tenta promover esses podcasts já com uma das ações de capacitação, porque realmente acho que a gente tem um pouco desse alinhamento, que esses são alguns pilares, assim, dessa melhoria contínua, né, da gestão pública e também, por que não, do controle externo. Mas aí, pensando também na questão do papel, assim, as auditorias operacionais, elas têm todo esse
lado positivo de atuar para além da conformidade estrita, né, mas também é, avaliando esses pontos de melhoria, pode ser fundamental para melhorar uma série de políticas públicas em momentos críticos, não só durante tempos normais, mas em momentos críticos como a própria pandemia, como você bem comentou, Marcelo. Mas tem também um lado um pouco crítico de vez em quando, né? Muitas vezes a gente ouve de alguns gestores, também eventualmente em alguns debates aí acadêmicos, sobre essa questão do papel do Tribunal de Contas. Que o Tribunal de Contas ele tem que, né, fazer esse controle externo, mas que não pode avançar demais. Então tem esse ponto dos críticos dizendo que a auditoria operacional abriria alguma margem, eventualmente, para um ativismo que invadisse a competência do gestor. Eu queria saber como que você vê essa questão, ou eventualmente até como o TCU lida com essa questão, ou se é uma crítica válida, e qual é a questão. Sim, sem dúvida. Eh, a deliberação, né, do tribunal que mais prevalece em auditorias operacionais são as recomendações. E a gente precisa respeitar muito isso, porque os tribunais de contas só podem determinar alguma medida, né, e sob pena até de sanção, quando não se cumpre sem uma justificativa, né, adequada, sem uma, enfim, o gestor demonstra, né, que não foi viável implementar uma determinada determinação, porque normalmente você está diante de uma oportunidade de melhoria de desempenho, e a deliberação mais prevalece são as recomendações. E a recomendação, Maurício, ela respeita a conveniência e a oportunidade, né? Está no campo da discricionariedade do gestor. Recomenda-se um procedimento, uma medida que visa resolver alguma causa, algum problema, ou produzir alguma melhoria, né, de eficiência, enfim, de qualidade na gestão. Então a gente respeita essa discricionariedade, né? Os tribunais de contas não podem, entrando aí no campo do direito, entrarem no campo fazer um controle de conveniência e oportunidade, de mérito da decisão governamental. As escolhas são do parlamento, as escolhas são do gestor, mas a gente avalia se uma política pública está sendo executada conforme ela foi desenhada e se existe espaço para oportunidade de melhoria. Aí são feitas as recomendações, né? Eventualmente, quando um procedimento ele está positivado, previsto em lei, numa norma, aí se determina, né? Faz uma determinação para aquela medida, uma medida corretiva ou mesmo preventiva, porque não volte a acontecer o que foi identificado na auditoria. Então, assim, eu não entendo que existe o tribunal vão invadir a competência, a seara do gestor. E aí eu vou dizer para você que eu tenho reclamações por parte dos gestores da saúde quando a gente faz um trabalho de regularidade, porque a gente já vai apontar ali a falha, a irregularidade, vamos assegurar o contraditório para a defesa, né? O tribunal vai fazer audiência, citação, trazer o responsável aos autos. Ali tem um desgaste. O gestor reclama e tal, natural, né? Mas em auditorias operacionais bem feitas, Maurício, o gestor é o maior beneficiado, né? Então, assim, os trabalhos finalísticos de auditorias operacionais que a gente tem feito na saúde, o gestor normalmente no final do trabalho elogia e nos agradece por ter ajudado a ampliar o olhar e melhorado a gestão. Então, assim, quando o trabalho é bem feito, bem estruturado, planejado, com critério, aí outro termo fundamental, né, em auditoria, critérios bem desenhados, né, pelos quais vai se avaliar ali se aquele objeto teve um bom desempenho, economia, eficiência, eficácia, efetividade, qualidade, tendo critério, e esse critério tem que ser exposto, comunicado com muita clareza ao gestor, e até há um debate, né, sobre isso, né, no início do trabalho, na apresentação do trabalho, e durante a auditoria, essa comunicação muito rica, né, entre auditor e auditado. Eu não vejo esse risco, a não ser que exista algum exagero, né?
Aí, Maurício, desculpe aí os magistrados, os conselheiros, os ministros, aí às vezes pode ser que o tribunal pese um pouco na mão na hora de deliberar, mas o auditor tem que saber o limite ali da discricionariedade do gestor e apresentar uma proposta aos conselheiros, aos ministros, de recomendações objetivas aos gestores. Então, eu não concordo com esses críticos de que, né, acaba que o tribunal pode querer invadir a competência, embora sempre há reclamações, né? Por exemplo, o tribunal analisa quão eficiente e eficaz as agências reguladoras, né, regulam as atividades, os serviços. E às vezes eu já tive reunião com dirigentes de agência reguladora e falo assim, se vocês acham que a regulação está ruim, senta aqui no nosso lugar, né? Vem aqui, senta e vem regular no nosso lugar. Eu falo assim, olha, nós não temos essa função de regular, mas nós temos o papel de avaliar o quão eficiente, eficaz, né, e regular vocês estão sendo no processo de regulação do serviço público, né, na área de energia, eletricidade, aviação civil, etc. Há uma grita do gestor, né, porque a gente acaba, na visão dele, né, tentando invadir ali a minha seara, ocupar meu espaço. Não, é sempre para ajudar o gestor, o bom gestor, a melhorar desempenho, gestão e governança. Agora, Maurício, eu sempre brinco, tá? Desculpe brincar um pouco aqui na nossa entrevista, você deixou esse clima muito, muito tranquilo. A gente sempre brinca assim, a gente tem uma discussão com o gestor no sentido de ajudá-lo a melhorar, né, a gestão. Mas quando o gestor se retrai, não quer o contato, enfim, tem uma relação ruim conosco, a gente brinca assim, olha, é Tribunal de Contas, né? Nós temos nossas prerrogativas estabelecidas na Constituição e em lei. Então, se não for pelo amor, vai ser pela dor, né, Maurício? Vai ser um trabalho mais tradicional de regularidade, enfim, com determinações, etc. Mas não tem tido, porque você tocou num assunto na sua pergunta fundamental, que é a grande diferença é o conhecimento do objeto, né? Como hoje nós só enxergamos saúde, políticas públicas na área de saúde, e temos esse conhecimento aprofundado sobre saúde, programas, políticas públicas, acaba que a gente, de fato, tem uma discussão muito, muito importante, sendo respeitada pelo gestor, porque a gente discute mesmo com muita propriedade gestão da saúde, né? Políticas públicas da saúde. Perfeito, Marcelo. Acho que ficou muito, muito claro assim, o papel, né, da auditoria operacional. Acho que quando os dois lados entendem esse papel, acho que realmente só há o que ganhar, né? Porque eu fico pensando como diversas empresas aí, setor privado, gastam muito dinheiro contratando outras empresas para vir avaliar o que elas estão fazendo, para perguntar o que pode fazer melhor. Então, assim, tem empresas aí pagando especificamente para isso. O órgão em si, né, não é ele que está contratando o TCU, né? O TCU é um órgão de Estado, ou os demais tribunais de contas também, órgãos constitucionais que já estão aí para cumprir os seus deveres de controle externo, e dentro dessas prerrogativas vai ter uma avaliação, uma auditoria operacional que vai entregar para o gestor assim, ó, a gente achou isso, isso e isso, dá para melhorar aqui e ali, e o gestor, obviamente, só tem a ganhar. Acho que realmente, entendendo muito bem esse papel, acho que dá para fazer um trabalho muito bem feito e realmente tendo esses ganhos sem ter esse espaço para esse tipo de crítica, apesar de eventualmente já poder realmente, como você falou, acho que um outro caso de mão pesada aí, mas que não afeta a ideia, né? A ideia do que Maurício, você conhece o ministro Benjamin Zimmermann, né, que é do TCU, que é um ministro que eu respeito demais, aprendo muito com o ministro Benjamin Zimmermann. Teve um trabalho na pandemia, vou confessar que o ministro souber vai ficar zangado comigo, mas é para o elogio que eu estou fazendo a Sua Excelência. E aí estava discutindo um achado, e aí nós propusemos ao ministro que fosse feita uma recomendação ao Ministério da Saúde. E o ministro falou que não, nós vamos transformar, vai ser determinação, secretário, na época era o secretário, né? Aí eu falei, ministro, mas pensa bem, será que
sendo determinação, nós não vamos invadir, justamente, né? Olha, eu conversando com o ministro Benjamin Zimmermann, nós não vamos invadir a discricionalidade do gestor, a conveniência e oportunidade no enfrentamento da pandemia. Maurício, ele me deu uma aula sobre os limites da discricionariedade do direito público brasileiro, que eu fiquei assim impressionado. Eu falei, ministro, eu já estou convencido, a determinação mesmo, pode parar, porque foi a aula, né, assim, com a competência de um magistrado, né, de uma pessoa do quilate, do ministro Benjamin Zimmermann. E aí a discussão era justamente essa, e deveríamos determinar ou recomendar? Até em que medida a recomendação invadiria a competência, a diccionariedade do gestor, e ele me deu uma aula do direito sobre esses limites da diccionariedade, né, que foi um aprendizado muito grande. Então sempre fica no limite ali, será que é melhor recomendar, será que é melhor determinar, né, enfim, essa discussão é rica e aí, desculpa, eh, acho que o ministro vai ficar satisfeito de eu ter falado, porque eu estou elogiando, né, na verdade, o ensinamento nosso. Então eu me arrependi de ter falado sobre de que tinha que ser recomendação em vez de determinação com a pessoa do nível do ministro Benjamin Zimmermann, né. Acho que excelente, acho que é a oportunidade de ouvir mesmo. Acho que realmente o ministro Benjamin Zimmermann é referência em muitas áreas. A gente vê muitos trabalhos dele por aí, outros ministros do TCU, outros conselheiros aí do Instituto Rui Barbosa também. A gente vê muito como a gente tem pessoas de grande quilate aí nos tribunais de contas e no TCU, sem dúvida também. É, Perfeito, Marcelo. Adorei a história, acho que ilustrou muito bem esse ponto, e como às vezes também não é tão preto no branco, às vezes também abre margem para alguma discussão e alguma assim, evolução nos pontos, né? Mas você bem comentou também um pouco aí atrás sobre o pioneirismo do TCU, né? Essa questão de auditoria operacional, acho que talvez seja um dos tipos de auditoria mais difíceis, né? Pela complexidade de você ter que entender bem o objeto, entender bem também a própria legalidade, o que a lei determina ou não, para você entender onde que você vai, até onde você pode ir, mas também que tipo de colocações você vai pôr no seu relatório, né? E o TCU é de fato um pioneiro assim que começou lá atrás e vem avançando bastante aí nas últimas décadas. E aí eu queria ouvir de você, como uma pessoa também com tanta experiência no controle, antes controle interno, muitos anos no controle interno, na CGU, e hoje também já há muito tempo aí no TCU, como foi um pouco dessa história aí da auditoria operacional e também um balanço do trabalho realizado nas últimas décadas. Maurício, eu anotei aqui alguns marcos importantes da auditoria operacional, né, no Brasil. Primeiro grande marco, e foi a referência, foi aquilo que motivou os órgãos de controle interno e externo a buscarem conhecimento, né, especialização para fazer esse tipo de auditoria, foi a própria Constituição de 88, quando lá no artigo 70, né, caput, e 71, inciso 4º, apontaram lá que as auditorias, fiscalizações seriam, né, quanto à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. Então, o recado da Constituição de 88 foi muito claro: olha, a gente precisa se capacitar e, de fato, sair desse trabalho mais tradicional, né, da auditoria, fiscalização financeira, contábil, orçamentária, que é importante, tem seu valor, para uma fiscalização operacional. Então, o marco, de fato, é na Constituição de 88, que levou os órgãos de controle interno e externo aqui no Brasil a procurar se estruturar de conhecimento, estarem aptos a fazer esse trabalho. O TCU, em 1998, 10 anos depois da Constituição, e de 98 a 2006, ele firmou um projeto de cooperação técnica com o Ministério Britânico para o Desenvolvimento Internacional, o DFID, numa parceria para que pudesse o tribunal se qualificar, absorver essa metodologia lá do Reino Unido, né? Aquela value for money, né? Auditoria pelo dinheiro, enfim, aquela auditoria, a verdadeira auditoria operacional, né? De impacto de política pública também. E aí foi feita essa cooperação, e aí nossos auditores foram capacitados e fizemos várias auditorias piloto. Então, durante aí um tempo grande, de 98 a 2006, eu anotei aqui, o TCU se capacitou
a partir da experiência lá do Reino Unido, de auditorias operacionais e até auditoria de programas, né? A auditoria de programa é aquela espécie da auditoria operacional que avalia a efetividade, o impacto, a relação causa e efeito de uma política pública, de um programa de governo, que é sempre mais complexo, né? Analisar, às vezes, a eficiência, a eficácia é mais simples do que a efetividade, o impacto da política pública. Aí o grande marco, Maurício, nós já falamos sobre isso, em 2000, o tribunal criou também a Secretaria de Avaliação e Auditoria na área de programas, né, governamentais. As auditorias operacionais passaram a ser realizadas por essa área. Alguns criticaram porque você acabou centralizando a realização dessas auditorias numa secretaria, num departamento. Lógico que isso fez com que 12 anos depois, né, 2012, mais recentemente, recentemente não, né? De 2000 criou-se a Secretaria de Avaliação, Fiscalização e Avaliação de Programas Governamentais, e foram realizadas várias auditorias na área de saúde, educação, assistência, infraestrutura, usando a metodologia da auditoria operacional. O problema é que acabava que as unidades técnicas, as secretarias, então, SESEX, faziam trabalho conjunto, quando iam fazer auditoria operacionais, faziam conjunto com essa secretaria. E aí tinha esse problema, olha, não está legal para disseminar, na verdade não pode ser uma expertise, um conhecimento de uma área específica, tem que disseminar esse conhecimento para todo o tribunal, para todas as áreas da Secretaria do Tribunal. E aí o que aconteceu? É natural que em 2012, 12 anos após a criação da CEPROG, aí extinguiu-se a CEPROG, e cada secretaria no tribunal passou a ser especializada por função de governo. Aí criou uma secretaria só para a saúde, uma só para a educação, uma só para previdência social. E aí isso aí foi fundamental, né? Porque aí sim, de fato, conhecendo profundamente do objeto, sendo especializado pela função de governo, pelas políticas públicas, facilita então você realizar esse trabalho de auditoria operacional. Lógico, para uma auditoria operacional ser bem feita, você tem que conhecer o objeto, ser especializado no objeto, como nós somos hoje, praticamente todos os tribunais têm essa organização, mas também dominar a metodologia, né? Até as técnicas, os procedimentos, porque a auditoria operacional é uma auditoria que usa metodologia um pouco mais robusta do que as auditorias mais tradicionais de conformidade e financeiras. Então teve essa evolução histórica dentro do tribunal. E o balanço de trabalho realizado nas últimas décadas fica até complicado, Maurício, porque são muitas auditorias operacionais que nós realizamos, tá? Eu não sei hoje, confesso, não sei te dizer qual é o percentual, quantas auditorias o TCU são de conformidade, quantas são operacionais. Eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar hoje 40, 60. 60 são de conformidade, 40% auditorias operacionais. Já foi lá atrás 10% operacional, 90% conformidade e regularidade. Hoje, a auditoria operacional ocupa um espaço muito grande na atuação do TCU e dos demais tribunais de contas, que a gente sempre discute também. Eu procuro, por exemplo, eu e o meu substituto, que é o Vinícius, participamos do Comitê de Saúde do IRB. E aí, falando de magistrados, né, de excelência, quem conduz lá o Comitê de Saúde do IRB? O conselheiro Sebastião Alvésio, né, Maurício? É uma aula também, é um aprendizado, e a gente vai lá e discute muito a atuação finalística na área de saúde mesmo, uma troca muito forte, e é muito rico o debate lá. E não tem, lógico que tem a preocupação de preço, da compra de medicamento, a gente já discutiu isso, mas agora nós estamos discutindo, por exemplo, como é que nós vamos auditar o programa Previne, a atenção primária, né, o modelo de financiamento da atenção primária. Então nós estamos trocando essas informações para juntos, né, na rede integrar, nesses comitês do IRB, essa aproximação, essa integração muito rica do TCU com os demais tribunais de contas aqui no Brasil. E aí só tem a ganhar a população, a sociedade, o gestor, o parlamento, enfim, com esse trabalho finalístico, integrado, articulado. Perfeito, Marcelo, é isso mesmo. É muito interessante esse histórico. Você vê que
vem uma evolução no sentido de você escolhe fazer de um jeito, vai fazendo, vai vendo como vai dar resultado, aí pensa que outro jeito talvez funcione melhor, muda, ou seja, você vai evoluindo a forma de trabalhar, sempre baseado aí no conhecimento que você vai acumulando. Então, achei muito interessante mesmo, muito bom. Acho que foi uma aula também que você deu para nós, Marcelo. Obrigado aí por compartilhar a tua experiência. Que Acho isso. que nossa audiência vai estar super feliz. Obrigadíssimo aí pelo papo. Eu que agradeço, foi uma honra e um prazer sempre compartilhar um pouco, né, da nossa experiência, do nosso conhecimento e, enfim, estamos aqui à disposição de vocês para outros eventos e temos aqui na nossa unidade especializada vários ex-dirigentes do TCU, né, minha responsabilidade é muito grande, né, dirigir esses colegas ex-dirigentes, então fiquem à vontade aí para novos, podpontas, né, podcast, outro debate, aí, de repente, quem sabe a gente faz uma discussão só sobre, controle operacional, na área de saúde, né, pode ser um aí, já dando a dica aí para você, Claro. e outros aspectos da administração pública. Estamos aqui à disposição. Só lendo o teu currículo aí eu já vi uns 3 episódios. Se deixar, eu te chamo para mais uns 3. Tá bom, meu amigo, foi um prazer, foi excelente, Valeu. e você conduziu aí brilhantemente. Obrigado, Marcelo.